a gente percebe que a história da psicologia e a história da branquitude no Brasil constroem um poder que é relacional. Então, a branquitude alimentou historicamente a psicologia e foi alimentada por ela também. É por isso que a gente fala sempre, né, que a psicologia sempre foi racializada. Sim. E as autoras também dizem o mesmo. Sempre existiu um trabalho voltado para uma raça, mas a gente está falando de uma raça específica que é a branquitude. Então, a psicologia se organizou, né, pensando seus diagnósticos, as suas teorias, a partir da universalização da subjetividade branca. E quando a gente fala, né, a gente agora convoca para esse compromisso ético-político de racializar a clínica, é também sobre um compromisso antirracista. É um compromisso de poder olhar agora a pertença racial de todos os sujeitos e, a partir disso, entendê-la como um fator estruturante Sim. da subjetividade. Sim, como essa raça ela vai modular os comportamentos, vai modular os afetos, a cognição, e tudo isso é muito importante considerando a complexidade dos indivíduos, né? Perceber o quão complexos os indivíduos são e como as histórias desses indivíduos estão cotidianamente se cruzando. Sim. Então não dá pra gente ignorar e não falar, por exemplo, quando a gente fala de clínica racializada, na interseccionalidade enquanto uma ferramenta analítica, enquanto uma ferramenta que o profissional de psicologia não pode abrir mão, Sim. porque ela realmente vai guiar e oferecer instrumentalidade para perceber como as avenidas identitárias, como diz Carla Cottireni, atravessam os indivíduos e vai produzindo novas crenças, novos saberes, novas percepções sobre si também. Sim, é por isso que a gente diz também, né, que clínica racializada não é uma clínica especializada em pessoas negras, porque todo sujeito tem raça e todo sujeito que possuindo essa raça, né, como sendo um marcador desse corpo, e esse corpo que existe no mundo como um ser social, ele vai ser atravessado. Então, a gente fala de racializar a clínica não pela ideia de recorte, né? Muita gente fala hoje que a psicologia precisa se orientar fazendo recorte de raça, gênero e classe. E o que a gente está propondo aqui não é um recorte, porque recortar é tirar uma parte do todo, né? A gente está propondo que a pertença racial seja considerada. Então, para olhar as crenças que orientam esse indivíduo, os afetos, né, que são mobilizados a partir disso, seus comportamentos. Então, não dá para você chegar na clínica, no setting terapêutico e falar sobre uma questão de autoestima e a sua psicóloga dizer que você está com uma crença limitante, sem considerar aspectos culturais, estéticos, políticos e históricos que constrói ou que de alguma forma interagem com essa construção subjetiva, né, da autoestima. Sim, por isso que é tão importante que o profissional de psicologia se movimente, por exemplo. Porque, infelizmente, a gente tem visto muitas grades, né, dos cursos de psicologia nos lugares que estão bem precárias mesmo, né, que não trazem a questão racial das raças, né? Sim. E a gente fala sobre a importância do psicólogo se movimentar nessa construção dessa clínica racializada, porque a gente entende que os saberes, eles precisam partir de um lugar multidisciplinar mesmo. Então, você precisa estar aberto para instruir o seu paciente, muitas vezes, para construir uma identidade brasileira, uma identidade, né, que fale de uma brasilidade também, porque a gente está sempre nesse movimento de considerar os clássicos, né, de um movimento para fora, de observar e ver como esses clássicos podem estar orientando a clínica, mas a gente esquece de valorizar, por exemplo, a ciência que está sendo produzida aqui no Brasil por mulheres negras, homens negros, né, que estão constantemente nesse movimento, e a psicologia precisa, como parte desse comprometimento ético, político, acessar esses conhecimentos para produzir, saber e fazer com que os indivíduos estejam cada vez mais conectados com a sua própria identidade. Sim, e para falar de clínica racializada, a gente vai ter que, inclusive, extrapolar os limites da clínica, né? Com certeza. Não ficar só no consultório, porque se a gente considera que a negação de direitos, né, a negação das necessidades das populações negra e indígena é um projeto político brasileiro e que faz sofrer, que gera sofrimento porque afeta diretamente a dignidade, a gente vai precisar entender que para pensar em saúde mental e promover saúde mental,
a gente vai precisar lutar pelo SUS, por políticas públicas, né, que sejam de fato efetivas e que considerem a raça nesse processo. Então, não dá para falar de clínica racializada e ficar restrito a esse setting terapêutico. Sim. É importante considerar o setting terapêutico, mas também pensar esse compromisso ético e político como sendo também uma luta política pela garantia de direitos que, com certeza, impactam diretamente, né, na saúde mental. Como existe um movimento que está sendo construído, uma crença socialmente compartilhada de que a psicoterapia tem esse lugar de curar, né? Ou de fazer com que transformar o dia do indivíduo, ou transformar a vida das pessoas. E eu até acho que a psicoterapia tem um papel muito importante, né? Pensando as elaborações, pensando o processo de nomeação mesmo das nossas questões. Mas a gente está falando de direitos, sem a presença desses direitos que são básicos, não existe a possibilidade de fazer um processo psicoterapêutico digno, com saúde, que proporcione saúde aos indivíduos, sabe? Porque a gente está falando de questões não existe que saúde sem dignidade, exatamente, né? Tipo isso. A gente está falando de questões que são muito basilares. Então, é o que a gente está sempre trazendo na página, né? Que às vezes a questão da pessoa é a moradia, né? Às vezes a questão é a falta de alimentação, não é necessariamente a falta da psicoterapia. Em dia não vai resolver, né? Com certeza. Eu acho que essa era da internet, das coisas que são muito rápidas, sabe? Muito resolutivas, do Ocidente mesmo, né? Porque a gente percebe que existe uma influência direta nas crenças ocidentais e na forma como a psicologia vem sido construída. Então, a supervalorização dos outros sentidos, por exemplo. A gente só acredita se a gente vê. Se a gente sente, a gente não acredita. Então, tudo isso está relacionado com a forma como o Ocidente corrompeu mesmo, sabe? Então, a gente diz que clínica racializada não é uma clínica especializada em pessoas negras. É um compromisso de fazer desse setting psicoterapêutico um espaço de compreensão das hierarquias raciais, as suas operações, as suas ferramentas, e também de combate a essas hierarquias. É desse compromisso ético-político que a gente está falando. Sim, e é muito importante falar sobre combate, porque a gente quebra um pouco desse lugar da crença na neutralidade, né? De uma postura neutra que o profissional precisa ter e que muitas vezes aparece de outras formas no setting, né? Sim. Esse lugar de que eu não vou colocar porque ele também não colocou a questão racial. Mas a questão racial está aí. Então é muito importante que os profissionais também estejam atentos a esse movimento que precisa ser feito, que rompe com o lugar da neutralidade, mas mais do que isso, permite que o indivíduo possa nomear também, né, as suas próprias questões. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal. O próximo é você. Amei.